Glória a Deus. Gente, estou muito empolgado para pregar algo para vocês hoje aqui, para ministrar algo da parte de Jesus. Jesus colocou uma palavra no meu coração essa semana, forte demais. Eu fiquei meditando nela a semana toda, pude compartilhar alguma coisa em algumas mesas. Então, o meu pedido nessa noite é para que o nosso coração venha se tornar uma terra fértil, que a palavra venha fazer efeito no nosso coração essa noite, que a palavra venha frutificar em nós essa noite, amém? Aleluia! O nome dessa mensagem é Quem Roubou o Pão na Casa do João? Você lembra, né? Você já teve infância, né? Você lembra dessa? As pessoas perguntam para a gente, não, por que você coloca nome de pregação em inglês, às vezes? Eu falei, porque nós é metido, irmão. Nós não manja de inglês, mas a gente é metido, amém? E aí eles perguntaram, por que esse nome horroroso na pregação? Eu falei, gente, é questão de marketing. Tudo é uma jogada, amém, gente? Tudo é uma jogada para você olhar no Spotify e falar, que negócio que é esse? Quem roubou pão na casa de João? Ninguém roubou pão na casa de João na Bíblia. É só para você ficar ligado, beleza? Eu lembro que essa semana eu estava escrevendo essa mensagem, passando no papel aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu lembrei de uma história, em 2003, eu fui morar em Indaiatuba, próximo a Campinas. Eu dava muito trabalho em Taubaté. E aí o irmão do meu pai, que era gerente de uma fábrica, ele falou, cara, vou levar você para lá, que você não está dando certo em Taubaté, não. Me pegou, me levou para Indaiatuba. E eu lembro que eu estava saindo de casa, a minha avó me deu uma Bíblia. Eu tenho ela até hoje, pequenininha, assim, aquelas Bíblias da página amarela mesmo, sabe? É perigoso você abrir, sai um anjo com uma espada no meio da Bíblia, assim. É loucura essas Bíblias. A tradução dela é quase a língua dos anjos, você não entende. Mas eu peguei aquela Bíblia, eu falei, beleza. Minha avó falou, ó. E a minha avó, ela era muito educada, sabe? Ela falava para mim, lê, senão você vai para o inferno. Jesus vai levar você para o inferno, tá bom, vó? E eu lembro que eu cheguei em Indaiatuba, gente. E eu já dava trabalho em Taubaté, e aí eu quis dar trabalho em Indaiatuba. E aí eu fiquei morando com meu tio, a Bíblia lá, e eu ficava lendo aquela Bíblia. Eu ficava lendo aquilo lá, e eu tentava, não entendia nada, começava por Gênesis, daqui a pouco eu já estava lendo Apocalipse, eu não sabia nada. E eu deixava a Bíblia ali. E aí um belo dia, a rapaziada da fábrica falou assim, ô Alexandre, nós vamos para o bar, cara, você não quer ir? Eu falei, cara, mas eu acabei de conhecer uma igreja evangélica. Irmão, cuidado com os crentes. Cuidado com crente de verdade, irmão. E eu peguei e falei assim, cara, acabei de conhecer uma igreja evangélica. E eles me emprestaram um violão, cara. O violão está lá na casa que eu estou morando. E eu vou tocar lá na igreja com o pastor que eu conheci lá. Já estou lendo um pouquinho da Bíblia, não entendo, mas já estou lendo. E os caras falaram assim, não, Xandão, vamos lá, meu, fala o seguinte, pega o violão. Leva lá para o bar, nós vamos pagar uma rodada para você de skin, cerveja skin. Se você não morresse com aquela cerveja naquela época, Jesus livrou você, irmão. Gente, eu pegava o violão do pastor, eu ia para o bar com os caras para ficar tocando Tim Maia. E aí o pastor me ligava, cadê você? Você não vai vir ensaiar? Pastor, já vou. Já vou. Querido, e o problema foi que o pastor falou assim, pode ficar com o violão aí. Eu vou orar por você. E terrível coisa, irmão, é cair na mão de um crente de verdade. Terrível coisa é cair na mão de um crente ungido por Deus. E eu fiquei lá, quando eu fui embora de Indaiatuba, voltei para Taubaté, eu tive que devolver aquele violão. Eu não tive nem a coragem de ir lá, cara. Eu mandei um amigo meu devolver. Eu falei, devolve lá. Mas consagra antes, porque eu estava tocando Legião Urbana, Tim Maia, estava uns negócios satânicos. Consagra antes, devolve para o pastor. E pouco tempo depois eu voltei para Taubaté, comecei na igreja, comecei a visitar a igreja com a minha mãe, deu um pouquinho de trabalho, mas eu ia. Um dia eu conheci o pastor Leandro e ele disse assim, cara, quando eu cheguei lá no retiro, ele disse assim, olhou no meu olho e falou, você toca guitarra, né? Eu falei, toco. Ele falou assim, então pega a guitarra ali, faz um som com a gente. Eu falei, já vi esse filme, cara, já toquei no bar com o violão do pastor, agora o pastor doido está mandando eu tocar guitarra agora. Como assim? E queridos, eu lembro que eu subi no palco lá, era um retiro da Poema, no começo da Poema. E eu toquei a guitarra lá, fiquei louco com a guitarra. Falei, meu Deus, que loucura, cara. Os caras tocando rock and roll. Falei, mas será que pode tocar rock and roll na igreja? Diz que o rock é do diabo, está repreendido no nome de Jesus, irmão. Amém? Está repreendido. Rock and roll, irmão, aleluia. E passando aquele tempo ali, eu tocando na igreja. Um dia eu entrei na minha casa novamente, peguei a Bíblia da minha avó.
E o problema da pessoa que não é cristã, irmão, é começar a ler Bíblia. Porque a hora que você começar a ler a Bíblia, você vai perceber o quão mal você é. Você vai perceber o quão ruim você é. E o pior, os seus olhos vão se abrir. O pior é você começar a ter intimidade com Jesus, seus olhos se abrirem, e você vai começar a dar problema para os outros. O problema é Jesus tocar nos seus olhos essa noite e começar a dar problema para a religião, irmão. O problema é que se Jesus tocar o seu coração, abrir os seus olhos hoje, as pessoas já não vão querer gostar de você. Porque elas vão falar assim para você: fizeram lavagem cerebral? Fizeram, estava suja a minha cabeça, daí fizeram, jogaram um detergente santo, e aí mudou a minha mentalidade. Eu me lembro que eu cheguei na casa de um amigo meu, fui pegar minha guitarra, eu estava montando uma banda de rock, eu falei: cara, vim pegar minha guitarra e não vou tocar mais com você. Ele falou assim: como assim? Eu falei: Deus falou comigo ontem. Ele falou: Xandão, você é louco? Eu falei: cara, Deus falou comigo ontem, me dá minha guitarra, eu não quero mais tocar. Vou tocar para Jesus. Ele falou: cara, agora percebi que você endoidou de verdade. Eu falei: endoidei, irmão. Peguei a guitarra, irmão, nunca mais toquei na banda, nunca mais toquei em lugar nenhum. Fiquei tocando Zaqueu lá na Ipoema, até o dia que Jesus me pegou, me mudou, e para a glória de Jesus eu estou aqui hoje. Então olhe para o seu irmão e diga: cuidado com crente ungido. E cuidado em ler a Bíblia. Você vai ter problema. Amém? Queridos, eu sinto que essa semana eu senti muito forte de Jesus. Sabe, de a gente começar a aprofundar mais na parada espiritual da igreja. Aprofundar mais nas escrituras. Hoje nós somos muito bons na excelência dentro da igreja. Mas hoje os frutos talvez não condizem com aquilo que as pessoas pregam. A gente precisa amadurecer nas escrituras. A gente precisa mergulhar mais na intimidade com Jesus. E eu compartilhando hoje, essa semana, com alguns irmãos aqui sobre João capítulo 6, verso 25. Aqui fala do pão da vida. Aqui fala do que Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É esse pão vivo, irmão, que eu quero compartilhar com vocês hoje. Talvez você está entrando aqui pela primeira vez, talvez você já é crente há muito tempo, você ainda não teve um relacionamento com as escrituras, mas hoje eu quero que o Espírito de Deus desafie você. Um dia Paulo chega em Atenas, ele olha para o povo e fala: olha aqui, eu vejo que vocês são um povo religiosos, vocês adoram um monte de tipo de deuses. E de repente Paulo olha para o canto e está lá uma faixa escrita ao Deus desconhecido. Então Paulo fala: vejo que vocês são um povo religioso, vocês adoram tudo, vocês nem sabem o que vocês adoram. Mas o que me chamou a atenção foi aquela placa ali escrita ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu quero pregar nessa noite. E ele começa a pregar o Deus que fez o céu e a terra, fez todas as coisas por intermédio dele. É esse Jesus que eu quero pregar nessa noite. O pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que está dando a vida por todos os homens nesses dias, pela igreja nesses dias. É esse Jesus que eu quero falar nessa noite. Então João capítulo 6, verso 25. Querido, abra a Bíblia. Se você não tiver Bíblia, você pede uma que eu dou uma para você, se você quiser. Mas, mano, vamos mergulhar na Bíblia. João capítulo 6, eles vão ficar um bom tempo nele. Verso 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Irmão, isso aqui é uma continuação onde Jesus multiplicou os pães, o peixe, e depois ele andou sobre as águas. Então veio o verso 25, que já é uma outra parada que Jesus estava resolvendo com os discípulos. Então eles disseram, quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Até aí por enquanto. Irmão, aqui Jesus está criticando as pessoas que estavam atrás dele pelas maravilhas e não pela fome e sede por ele. Jesus estava criticando o povo: vocês estão vindo atrás de mim para quê? Só porque eu sou poderoso em curar alguém? Gente, você já se perguntou, eu me pergunto direto: por que eu estou na igreja às vezes? Por que às vezes eu estou fazendo tal coisa para Jesus? Deus, por que isso? Gente, de verdade, hoje é um dia maravilhoso que você pode ficar na sua casa, embaixo do edredom, assistindo uma televisãozinha, de buenas. E você está aqui, eu falei para a Marcela: amor, você sabia que hoje todo mundo pode faltar no culto? Falei para ela em casa. Todo mundo pode ficar em casa de boa. Mas a minha vontade de estar na igreja, estar com meus irmãos e estar com fome de Jesus faz eu sair do frio para estar lá. Para estar em comunhão. Então Jesus está falando para os caras: vocês estão atrás de mim para quê? Vocês querem só um milagre? Por que você está vindo na igreja? Porque você quer só que eu restaure o seu casamento? Gente, já viu pessoas que chegam na igreja e elas falam assim: olha, Deus, restaura o meu namoro, restaura o meu relacionamento. Aí Deus restaura no outro culto, no outro dia ele já nem vem mais, já esquece quem é Jesus.
Quando você para, daí ele volta de novo. Ô, vocês podem fazer uma oração para mim? Tem cara que fala assim, pode fazer uma reza brava? O negócio está feio, hein, cara? Faz uma reza brava. A gente faz, irmão, reza brava, fraca, do jeito que você quiser. A gente não tem problema com isso, não. Então ele fala, Xandão, eu separei da minha esposa, eu perdi meu trabalho, você pode orar, e depois nunca mais eles abandonam, nunca mais aparecem. Esses são os turistas dentro da igreja, eles aparecem quando as coisas estão ruins. Mas tem os seguidores, tem os discípulos ali. Os discípulos, eles aparecem na igreja. Eles honram a Jesus, eles honram o culto, honram as pessoas, honram a igreja, honram as pessoas que estão acima dele. Esse cara é top, esse cara é legal, mas o terceiro nível de intimidade mais poderosa é ser parecido como. É querer ser como Jesus. É querer ter o cheiro de Jesus. É querer andar como Jesus. É falar como Jesus. É fazer as coisas que Jesus está fazendo. Se mover como Jesus está se movendo. Esse é o nível mais top que tem. E hoje, gente, hoje está muito fácil a gente ver na vida das pessoas um nível de desânimo. Pessoas falaram mal de mim, agora eu estou triste. Gente, há um tal de mimimi dentro da igreja. Gente, é um mimimi. Em fábrica não existe essas coisas. Jogo de futebol não tem essas coisas. Torcida organizada não tem essas coisas. Mas dentro da igreja é muito mimimi. Cara, é tanto mimimi porque a irmã não falou comigo, porque o irmão não deu pai do Senhor para mim. É que abandonou eu, que não colocou mais eu no ministério. Pô, o pastor não visita eu. Não, o pastor está visitando demais agora. É tanto mimimi. E isso prova uma coisa para nós nesses dias. O tanto de pessoas desanimadas, querendo desviar, prova que o sacerdócio, a intimidade com Jesus está quebrado. Prova que a intimidade com Jesus, o relacionamento pessoal com Deus, leitura das Escrituras, está defasado. Então você vê pessoas hoje sofrendo um monte de coisa, e você vê essas pessoas de pé. Por quê? Você vai perguntar, cara, está tudo acontecendo de mal na sua vida, por que você está de pé? Porque eu amo Jesus, eu estou com Ele. Isso é muito poderoso. Então hoje é um monte de crente, parece que meio morno, meio frouxo, meio caído, porque, cara, a nossa esperança não está na terra, não está no ministério. A nossa esperança não está diante de uma política, a nossa esperança não está num partido político. A nossa esperança virá sobre os céus com seus olhos de fogo, num cavalo branco, virá com a sua roupa manchada de sangue. Seus pés serão como latão reluzente. Na sua coxa estará escrito: Senhor dos senhores, Rei dos reis. Cara, a nossa esperança virá. Ele não está vindo, ele não está passando por Colombo, chegando aqui, irmão. Ele virá. Amém? Jesus está voltando, eu creio, mas ele não está vindo ainda de passagem. Ele vai vir, irmão. Aleluia. Então está muito fácil demais. Sabe, uma geração que conhece mais nome de série do que o nome de Jesus bíblico. Pessoas que conhecem mais personagens de filme do que a própria Escritura. Pessoas que ficam 3 horas, passam uma noite inteira vendo série, mas não tem a moral de abrir a Bíblia por 20 minutos para ver o que Jesus está falando naquele dia. Depois não vem adiante falar para nós, pastor, tem demônio em casa. Pastor, as coisas estão feias em casa. Querido, a falta de sacerdócio, de alimento, está denunciando a fraqueza do povo. E de verdade, nessa noite eu estou jogando a responsa para você, irmão. Estou jogando a responsa para você. Entramos em pirâmides financeiras, quebramos, e não temos a moral de honrar o Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas. Jogamos no bingo, na loto, no bicho, mas ninguém quer ficar com o leão da tribo de Judá, irmão. As pessoas votam na mula, votam na zebra, o camaleão, mas no leão da tribo de Judá as pessoas não querem confiar, porque Jesus demora para responder às vezes, né? Fala para o seu irmão, você se veste de crente, mas com muito carinho, não dá briga. Você fala como crente, você imita os crentes, você pula no manto, mas eu te amo. Aí dá briga. Ai, meu Deus. Ai, cara, meu Deus do céu, me perca assim na pregação, cara. Gente, a gente se veste crente. Olha a roupinha do pastor, cara. Eu cheguei aqui hoje, os caras falaram, que estilo é esse? Eu falei, é o Curitiba que está fazendo isso comigo. Eu falei, Curitiba que daí, ó o sapatinho. Ó o Samuel. Gente, depois vocês sobem ali em cima, tem um vaso de flor ali. É uma palmeira assim, ó. É a mesma coisa, Samuel, que se você colocar a palmeira e ele aqui, é igualzinho. Você não sabe quem que está tocando violão. É impressionante.
Sabe, um dia Jesus chega diante de um jovem rico, cara. Pensa, o jovem rico chega diante de Jesus e fala assim: ô Jesus, Pai do Senhor, querido, a paz, a graça e paz. Jesus falou: você é o bichão mesmo, você é o bichuru, você é o biruleibe. Aí ele fala assim: Jesus, eu dou Pai do Senhor, eu vou no GC, eu não falto no culto, eu honro meus líderes, meus pais me ensinaram os princípios desde o começo. O que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus, o que eu preciso fazer para caminhar com você, o que eu preciso fazer para estar mais juntinho, para ter um discipulado mais perto do Senhor, o que eu preciso fazer? Porque eu conheço o Senhor já do Instagram, do Facebook, mas agora eu quero estar mais, o que eu preciso fazer? Então Jesus olha para ele e fala: cara, vende tudo, dá aos pobres. Automaticamente aquele jovenzinho desanima, vai embora. Querido, não adianta a gente dar a paz do Senhor, imitar crente, pular igual o crente, mas por dentro as atitudes ainda é de menino. Não fomos mudados ainda. Jesus quer que a gente se torne uma oferta agradável a Ele. Jesus não chamou você para ser baterista, irmão. Jesus não chamou você para ser guitarrista, para ser músico. Jesus chamou você para ser staff. Jesus chamou você para ser filho de Deus, refletir a Deus, fazer aquilo que o Pai está fazendo nesses dias. Aleluia. Mas eu tenho chamado, Xandão. Aleluia, irmão. Não morra pelo seu chamado, morra por causa de Jesus, morra por uma causa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sabe, gente, a gente está num tempo que muito conhecimento, as pessoas têm muito conhecimento hoje. Eu já disse isso algumas vezes. Você quer saber como fazer alguma falcatrua, tem na internet. Se você quer escrever uma pregação, está com preguiça, vai lá, pega no Google, tem um monte de coisa. Você quer aprender a ter um canal, tem tudo lá. Você quer aprender a ser pastor, coach, seja o que for, tem tudo disponível para nós. Nós estávamos conversando com o presbitério essa semana da Poema, e o assunto foi que o conhecimento é bom, mas a unção, ela é um lugar mais alto. Então não adianta a gente fazer um ofertório, fazer oferta ou tocar, se a nossa vida não prega aquilo que nós estamos dizendo. Então a unção, o que despedaça o jugo, irmão? Não é a música de louvor. O que despedaça o jugo, o que é? A unção. O que despedaça o jugo não é a oração de alguém, mas é a unção que essa pessoa carrega. Então se nós não praticarmos aquilo que as Escrituras dizem, o conhecimento vai ser só conhecimento. O conhecimento não vai fazer mudar a vida de ninguém. Quantas pessoas já leram um livro, irmão, de autoajuda, ajuda não sei de onde, e não muda de vida? Quantas pessoas buscaram recurso em livros, em um monte de coisa, e não mudou de vida? Porque o conhecimento, ele não tem o poder de mudar alguém. O que muda a vida de alguém é a unção de Deus poderosa que está sobre ela. O que muda a vida de alguém é a presença de Deus manifesta na vida de alguém. O que traz a libertação de demônios na vida de alguém, as cadeias são quebradas, é a presença poderosa de Jesus atuando poderosamente na atuação de Satanás. Então de verdade não adianta a gente falar para o cara: vamos para a minha igreja, mas a nossa vida não prega nada. O nosso casamento continua zoado, nossos filhos continuam uma zoeira. Irmão, hoje está todo mundo querendo se exaltar no evangelho. Não sei se vocês já perceberam, mas tem um monte de banda agora cantando Zaqueu para ver se traz recurso para dentro de casa. Porque o evangelho, querido, o cristianismo, o gospel, se tornou mercado hoje para muitos. Hoje tem banda de forró, de rock, fazendo um monte de coisa, tocando um monte de música cristã. Porque o evangelho já virou dinheiro. Irmão, Jesus nunca vai exaltar um ministério. Jesus nunca vai exaltar uma placa. Jesus nunca vai exaltar um homem. Jesus sempre vai exaltar a verdade. E quem estiver exaltando a verdade será exaltado junto com ela. Deus não enviou a Bíblia, irmão. Deus enviou a palavra. Xandão. Mas essa frase não é minha, queria muito que fosse. Deus não enviou a Bíblia, irmão. Deus enviou a palavra. Xandão, como eu sou liberto? Através da palavra. Xandão, como que eu sou curado? Através da palavra. Xandão, como que a minha casa é transformada? Através do decreto da palavra.
Xandão, como que eu volto a sair dessa depressão maldita, desse caos maldito? Através da palavra. Ela tem o poder para libertar as pessoas. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecerei a palavra, e a palavra vos libertará. Aleluia, glória a Deus. Olha que legal, verso 27, do mesmo texto. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Xandão, a obra de Deus é dar comida para mendigo? Não, crer naquele que Ele enviou. Xandão, a obra de Deus é tocar guitarra, é orar pelos outros. Isso é altamente bíblico, é de Deus e é bíblico. Mas a obra de Deus, primeiro, é crer no Filho. Porque tem um monte de gente fazendo a obra sem crer, irmão. E aí você vai arrumar problema. Se você faz a obra sem crer no Filho, você vai ter problema. Os filhos de Seva, o dia que foram expulsar um demônio. Não, mas estava fazendo a obra. Estava. Eles chegaram para expulsar um demônio e falou: oi, demônio, em nome de Jesus, a qual Paulo prega, sai daí e vai embora. Volta, sai fora daí. Essa casa não é sua não, demônio. A Bíblia diz que o diabo olha para eles e fala assim: Paulo eu sei quem é, Jesus eu estou ligado, mas vocês quem são? Que é isso, irmão? Fazer a obra sem crer no Filho. Fazer a obra sem crer no Filho, você vai ser desmascarado em algum momento da sua vida. Não vai funcionar. Aí a gente vai querer colocar óleo ungido, vai querer colocar pimenta atrás da parede, seca a pimenteira, vai colocar um monte de coisa lá e não vai dar certo, irmão. Então o que eu faço, Xandão? Creia no Filho de Deus. Gente, tem um ensino muito esquisito hoje no nosso meio, falando que para você ser aceito por Deus, você precisa fazer alguma coisa, senão Deus não recebe. Irmão, a minha filha tem hora que não faz nada por mim pela Marcela. Nada. Às vezes a chinelinha tem que cantar ainda. Hoje a cinta veio voando assim, mas ela percebeu no espírito dela, ela saiu correndo. Falei: vai tomar banho. Já vou. Malu, vai tomar banho? Já vou. Quando eu pegar a cintinha assim, a Malu, ela é profética, ela percebeu no espírito. Para dentro do banho. Quase. Falei: filha, quase que o papai soltou o Hadouken. Fica ligeira. Queridos, as pessoas acham que fazer alguma coisa para Deus vai ser aceito por Ele. A minha filha não faz nada por mim, às vezes nem pela Marcela. Mas o nosso amor, você que é pai, muda quando seu filho não faz? Não muda. Então você fazer alguma coisa para ser aceito por Deus é religião, religiosidade. Não, porque eu tenho que participar do ministério, porque senão Deus não recebe. É mentira de Satanás, é mentira da religião que plantou isso nas nossas vidas. Não há o que você faça, não há o que você possa fazer, não tem profundidade, nem altura, nem largura, nem anjo, nem demônio, nem nada que pode afastar você do amor de Deus, e ponto final. Então tem gente que fala assim: cara, Xandão, cara, acho que Jesus está bravo comigo. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada na igreja. Que bênção, irmão, pelo menos você está aqui. Glória a Deus pela sua vida. Em algum momento Jesus vai colocar algo no seu coração para que você faça, para que você sirva o corpo, para a glória dele. Mas a obra de Deus é crer no Filho, amém? Verso 30, então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrará para o que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Olha o povo, mano, doido. Jesus multiplica o pão, o peixe, anda sobre as águas, os caras querem ver milagre ainda. Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão do céu. Gente, presta atenção, verso 31. Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu.
Gente, olha só, Jesus está tendo um discipulado com os discípulos, de repente eles falam assim, mas ele, como está escrito, ele lhes deu pão do céu. Jesus já vai, já confronta os caras, fala assim, epa, peraí, Moisés não, quem deu para vocês o pão do céu foi o meu Pai que está no céu. Gente, olha o perigo, os caras pegando um texto fora do contexto para virar pretexto, então cuidado. Pegando um textinho para virar pretexto, para virar confusão, para virar coisa de Satanás. Então os caras já vieram querendo apagar Jesus. Olha aqui, Jesus, ele deu para nós o pãozinho lá, o senhor está viajando. Jesus já enquadrou os caras, peraí meu, em verdade eu vos digo, não foi Moisés, para começar o papo aqui, acabou. Tatuagem é pecado, pastor. Cadê o contexto? Pastor, eu não sou casado, posso batizar? Estou falando que não, cadê o contexto? Pastor, não pode dar ceia para criança. Cadê o contexto bíblico? Irmão, a Al-Qaeda da R-15 para os caras. HK. Mandando os caras para a guerra, morrendo, não sabe para onde vai a molecada. E a gente está regulando ceia para as crianças, velho. A gente está regulando ceia para o pecador que está chegando aqui. Cara, a ceia é o caminho de volta, meu irmão. A ceia é o caminho de volta. Não tem outro versículo na Bíblia que você tem parte com Deus se não for na ceia. Espera aí, onde a gente está construindo essas coisas, irmão? Acabaram de bloquear um pastor de renome aqui no Brasil. Colocaram ele de banco na igreja dele que ele serve há anos. Sabe por quê? Porque ele estava dentro da piscina que tirou uma foto com a esposa e com a nenenzinha dele. A igreja falou, você não pode tomar banho de piscina com a sua família e postar. Está de banco. Que evangelho é esse, cara? Que evangelho é esse que ao invés de a gente atrair os pecadores, a gente está mandando os caras embora? Recentemente uma amiga nossa de Taubaté teve um problema lá, caiu, errou. Depois de 2 anos e pouco agora, Jesus está colocando ela no ministério de novo. Jesus está colocando ela no ministério de novo, a família restaurada, todo mundo restaurado dentro da casa dela. Eu estava em Taubaté semana passada, falaram assim para mim, Xandão, o que você acha da fulana? O que você acha dela estar voltando para o ministério? Sabe qual foi a minha resposta? Eu vou achar o quê? Se Jesus já declarou o que tem para ela, quem sou eu para falar que não tem, cara? Se a graça de Deus já alcançou a vida dela, está restaurando a família dela, a casa dela, quem sou eu para falar que ela não vai voltar para o ministério? Querido, a graça de Deus não é para fazer você continuar pecando, é para você arrancar você mais rápido do pecado e inserir você mais rápido no reino de Deus. Essa é a graça. Essa é a graça, meu amigo. A graça de Deus é olhar e falar assim, e aí? Alguém te acusou aqui? Não, nem eu. Vá e não peques mais. Irmão, vai e não peques mais é mais pesado que tomar uma cintada no lombo. Quem sou eu para falar, cara? Quem toma ceia, quem entra aqui, quem não entra. Eu quero que entre todo mundo, eu quero ganhar Curitiba, eu quero a terra toda para mim, eu quero que entre todo mundo. Então cuidado, querido. As pessoas pegarem um verso, querer montar um texto para jogar um pretexto e pode estar mandando alguém para o inferno, cara, ao invés da gente gerar vida nas pessoas. Onde estão essas coisas, cara? Meu Deus. Diga para o seu irmão, a graça de Deus não é para te manter no pecado, mas a graça de Deus é para retirar você dele e inserir você no reino. Aleluia. Aleluia, cara. Tem um livro, eu aconselho vocês a lerem, de um homem chamado Brennan Manning, acho que é isso mesmo, assim que pronuncia, eu acho. O Anseio Furioso de Deus. Eu já disse esse livro, já alguma mensagem que eu já preguei, mas ele diz o seguinte: eu era alcoólatra, eu era um bêbado. Eu era um bêbado e vivia droga. Tá ligado? Você
já teve lá pulando. Mas a graça tirou você do pecado, colocou você no reino de Deus, amém? Brennan Manning fala assim: eu era um bêbado. O porquê fui, o porquê deixei de ser, essa não é a grande história. Segunda parte do livro ele diz: ei, eu era padre. O porquê fui, o porquê deixei de ser, essa não é a grande história. A terceira linha ele fala: ei, sou pecador, salvo pela graça, essa é a grande história. Aleluia. Cara, você tem que celebrar, irmão. Ajuda o pregador. Ajuda eu te ajudar. Verso 33. Meu Deus. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, me dá desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Verso 36, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Meu Deus. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Meu Deus. Xandão, pequei hoje à tarde. Pede perdão então, já era. Xandão, briguei com a minha esposa. Resolve a treta, azar seu agora, irmão. Você casou com ela, resolve aí, mas pede perdão. Verso 38. Pois desci do céu, e não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum do que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia, irmão. Está disponível para mim e para você sair dessa vida de miséria e viver uma vida abundante em Cristo. Cara, tem um homem chamado, eu compartilhei com os meninos agora da banda lá em cima, tem um homem chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um renomado pregador do evangelho nas décadas passadas. E diz a história que Charles Spurgeon chegou para orar na casa de uma mulher. E ela estava já em seu leito de morte, ela estava para falecer. Ela era uma empregada doméstica. E quando ele chegou, ele orou por ela. E de repente, tinha um quadro em cima da cama dela. E ele olhou e falou assim para a mulher: mulher, você está morrendo, você vai embora daqui a pouco. E de quem que é esse quadro aqui? De quem que é essa folha aqui? Ela falou assim: essa folha que está aí, eu ganhei do meu Senhor. Eu trabalhei para Ele a vida inteira. Trabalhei, fiz tudo, servi Ele e a família dele. Ele morreu há alguns anos. E antes de morrer, Ele me deu essa folha. E eu achei tão bonita essa folha, que eu coloquei num quadro. Estava lá, um negocinho aqui. E ele falou assim: minha senhora, a senhora leu isso aí? A senhora leu o que está escrito? Ela falou: não, só achei bonito. Ele falou assim: minha senhora, isso aqui é um testamento. O seu dono deixou para você heranças, terras, dinheiro, fazendas. A senhora não viu isso, a senhora vai morrer, a senhora não leu. Ela falou assim: não, 2 dias depois morreu. Irmão, é igualzinho nós crentes. Tem a Bíblia, tem promessa, tem vitória, tem sabor de mel, tem poder de Deus, tem unção de Deus, mas a gente não crê. Mas a gente não lê. A Bíblia está lá dentro de casa, no Salmo 23, amarelada de poeira, juntando cupim na Bíblia. E a gente não lê. A gente não acredita. Querido, eu falo para Marcelo, eu creio tanto na Bíblia que até na fitinha aqui, se passar no demônio, isso vai embora. Toma posse do que tem aqui para a gente, cara. Você quer sair do seu estilo de vida que você está vivendo, você quer sair de algum problema, aqui está o manual. Você quer que o seu casamento seja restaurado, quer que seus filhos sejam libertos, aqui está o manual. Você quer conhecer o que é amor de Jesus? Você quer conhecer o que é amor do Pai? Ei, Jesus não veio apresentar um Pai, querido, um Deus. Jesus veio apresentar um Pai.
Você quer sair dessa crise financeira que você está? Aqui está o manual. Você quer se tornar uma pessoa triunfante em Cristo Jesus? Aqui está o manual. Quer viver milagre de Deus? Aqui está o manual. Toma posse desse manual, querido. Coma ele, devore ele. Devore, isso aqui tem que fazer parte da sua vida. Você tem que ser um com isso aqui. Cara, eu me lembro quando eu converti. Eu chegava com a minha biblinha lá que o meu irmão me deu, eu tenho ela até hoje, toda rabiscada. Eu entrava nos lugares com meus amigos, eles falavam assim: aí chegou o Xandão. Xandão, dá uma palavra de Deus para mim, cara. Eu abri a Bíblia. Eu era metido. E eu falava: assim diz o Senhor. Cara, eu sou seu amigo, velho. Eu sou seu irmão, cara. Eu não estou falando como pastor aqui hoje, não. Estou falando com você como irmão mais velho. Toma posse do que tem aqui, cara. Qual é o segredo para ter uma vida bem-sucedida, Xandão? Xandão, qual é o segredo para eu ter um ministério relevante, para eu impactar a minha cidade, a minha casa? Aqui, ó. Xandão, qual é o segredo para eu viver uma vida vitoriosa em Cristo? Está aqui, irmão. Você precisa comer disso aqui, cara, em nome de Jesus. Verso 41. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Pensa, irmão. Você vai para o ministério agora. Você está servindo no ministério. Primeiro domingo seu servindo na igreja. Alguém já olha para você e fala: você é o bichuru. Você é o biruleibe, então. Agora subiu para a cabeça. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus. Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer descer do céu? Ô louco, mas ele é só filho do Zé. Ele é só filho do Márcio. Ele é só filho de Samuel, ele só é filho da Ingrid. Como que ele está servindo no ministério? Como que ele está tocando no louvor? Como que ele está servindo em algum ambiente da igreja? Ele não é ninguém, os pais nem têm nome. Irmão, o evangelho não é para quem tem renome, irmão. O evangelho é para todo aquele que nele crê, terá a vida eterna. Não é para quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, não é negro ou branco. É para quem está desesperado por algo fresco e novo na sua vida. Cara, um dia o Luiz Hermínio estava pregando na igreja e ele falou assim: eu conheci a glória de Deus, e essa glória de Deus está aqui. Ele levantou uma menina, veio correndo no palco, pulou em cima do pé dele. Quando ele abriu o olho, olhou, era a filha dele, cara. A filha dele olhando para ele assim: pai, eu quero essa glória de Deus para mim também. Querido, isso é fome e sede. E como que, Xandão, que eu perco a minha fome e minha sede? Como que compromete a minha fome e minha sede? Primeiro, querido, não honrando as pessoas e não honrando ao Senhor. Isso vai fazer você perder a sua fome e sede por Jesus. O que pode comprometer a sua sede por Jesus é a sua fome. É você desonrando as pessoas que estão acima de você. É dizendo: ele é só meu líder. É não escutando a pessoa que está acima de você, que está instruindo a sua vida como uma voz profética na sua vida. Falta de honra, familiaridade. Pastorzinho, só fala a mesma coisa. O líder de GC não muda. O fulano de tal do som lá não faz nada. Eu sou mais brother dele do que ele é meu líder, irmão. A gente precisa separar as coisas nesses dias. Amém? A hora de falar sério é a hora de falar sério. A hora de fazer a zoeira é a zoeira, irmão. Eu sou zoeira também. Os meninos sabem. O meu vaso de flor que sabe também. Não ter um coração ensinável pode romper a sua fome e sede por Jesus. Falta de sacerdócio, eu acabei de dizer, a intimidade. E não romper com o pecado, irmão. Isso é o mais bruto. 1 Pedro capítulo 4, verso 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, olha só, na carne, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Irmão, se você, tem gente que fala assim para mim: não, quero parar de sofrer. Mas você está na igreja, irmão? Você já está em Cristo? Estou. Você é nova criatura? Sou. Então, irmão,
Mas eu quero parar de sofrer, Xandão. Eu falo para as pessoas, então volta a pecar. É na carne que a gente sofre, irmão. A gente roubava, não rouba mais. A gente queria matar, agora não quer matar mais. A gente agora não quer matar mais os motoboy que buzinam na nossa janela. A gente abençoa os caras. A gente fica bravo mais com ninguém. Ele fala, estou sofrendo, então volta a pecar. Querido, se você rompeu com o pecado, se você deixou de praticar o pecado, você vai ter um conflito eterno agora entre a carne e o seu espírito. Vai ganhar quem você alimentar mais. Então, se você é líder aqui, irmão, você que é líder aqui, serve nessa casa, não ensine os liderados de vocês a tocar na banda, a servir no staff, a ser sentinela, a servir em algum tipo de lugar. Ensine seus liderados a ter uma vida com Jesus, a ter uma vida de intimidade com Jesus. Leva eles para esse lugar. Mostra o caminho e fala, fica lá até Jesus sair e falar com você. Amém? Lucas capítulo 22, verso 31. Xandão, eu rompi com o pecado, mas eu estou andando sozinho, eu preciso de ajuda, irmão. É aqui, você tem que depender do corpo de Cristo e tocar no corpo, irmão. Lucas capítulo 22, verso 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você. Olha só Jesus dizendo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pensa, Pedro só tomava dormindo. Verso 33, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Ó o Pedrão, o bichuru. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Gente, isso aqui é maravilhoso, cara. Aqui tem uma chave muito poderosa para nós. Aqui está falando para não andar sozinho. Aqui está falando, cara, tem um princípio que a gente crê na poema que é fortíssimo, é violento. Tiago 5,16. Confesse os pecados um para os outros, para que você seja sarado e curado. Então você confessando o seu pecado, você é perdoado e você é curado ao mesmo tempo. Quando você busca alguém e fala, cara, posso abrir meu coração com você? Você está sendo curado, você está sendo perdoado. Eu me lembro que um dia eu falei assim para Jesus, Jesus, eu sou bichão também, Jesus. Agora eu já estou chegando lá nos restaurantes dos meus amigos falando assim, diz o Senhor. Eu já contei esse testemunho já do morcego. Falei para vocês do morcego gigante. Gente, ele tinha 8 metros de largura e ele tinha acho que uns 12 metros de comprimento o morcego. Verdade, irmão. Para mim tinha. Era um helicóptero. Gente, eu saí da casa da Marcela um dia com a minha Bíblia cheia de ser profeta. E eu estou lá, Deus, me mostra um demônio. Me mostra um demônio que eu quero ver anjo, quero ver demônio. Irmão, saí lá, bichuruzão. Pá. Aí, da casa dela para minha casa, tinha que passar numa viela, assim, era tudo escuro, umas árvores, assim, tinha aqueles coquinhos grandes, assim, que os morcegos gostam. E eu estou lá, Deus, me mostra um demônio. Irmão, quando eu falei, me mostra um demônio, eu fui falando, me mostra, quero ver. Porque eu já sou profeta, já estou abrindo a Bíblia, já estou orando. Irmão, quando eu cheguei debaixo da árvore, deu rasante o morcego. 8 metros de largura, 12 de comprimento. Shum. Irmão, sabe o Chaves? Quando ele vai assim, ó. Foi igualzinho. Eu fiz, ah! Irmão, já saí assim debaixo da árvore, a Bíblia quase que caiu no chão, já esqueci dela. Eu falei, mano, Deus, que isso, cara, um helicóptero, irmão. Falei para Marcela, amor, tinha um demônio lá, mas era um morcego. Pedro estava falando assim para Jesus, Jesus, não vou largar o Senhor, nós estamos juntos. Meu casamento está uma benção, está tudo uma benção aqui, minha vida financeira, meu filho está tudo uma benção, ministério está uma benção. Não vou largar o Senhor, irmão. No mesmo dia, Pedro negou Jesus. Sabe o que isso mostra para mim? Sabe o que isso ensina para mim, isso aqui? Que sem a intercessão de Cristo e dos irmãos, nós já estamos perdidos. Um dia Pedro e João saem da prisão, ficaram a noite inteira presos, saíram correndo. Sabe o que eles foram fazer? Vocês acham que eles foram no Facebook? Gente, arruma um lugar para mim, um Airbnb para me esconder. A Bíblia diz que em Atos capítulo 4, que eles saem correndo, vão até os discípulos e oram e pedem oração para os discípulos. Para quê? Para que fortaleça eles na perseguição. Vamos lá, alguém.
E a Bíblia diz em Atos capítulo 4 que após eles orarem o lugar treme. Sabe o que é isso? Jesus validando a oração deles, falando: eu vou fazer para vocês conforme a oração de vocês. Vamos lá, irmão. Sabe o que é isso, irmão? É alguém que está com crise no casamento. A gente pergunta: como está seu casamento? Está bem, está bem. 6 meses depois está separando. Como é que está a sua vida financeira? Está bem, está bem. 1 mês depois está quebrando. Como é que estão seus filhos? O que a gente pode fazer para te ajudar? Sempre estão bem, sempre estão bem. Irmão, Jesus não quer a sua espiritualidade, querido. Jesus quer a sua carnalidade para Ele tratar. Jesus não quer saber se você ora em língua, se você não ora em língua. Jesus está preocupado com o seu coração sincero. A gente pergunta para as pessoas: como que vocês estão? Estou bem. Os filhos estão desviados depois de 15 dias. Querido, você precisa tocar no corpo. Se o corpo feriu você, se o corpo de Cristo machucar você, deixa eu te falar, nós vamos machucar também. Nós vamos ferir você também, já perdão por isso. Se você caminha com a gente há algum tempo aqui, você já percebeu que alguém já feriu você, já feriu eu, já feriu todo mundo. Perdão. Então rasga o seu coração, cara. A gente precisa da unidade dos irmãos nesses dias. É na unidade dos irmãos que Deus ordena a bênção. É na unidade que Deus ordena que venha um por dia, aos quais vão sendo salvos. Amém? Então a soberba e o orgulho traz o fracasso, cara. Mas eu e a Marcela escuta aqui assim, ó: pastor, não quero te incomodar. Já incomodou, irmão, só de mandar mensagem. Sabe o que é, pastor? Eu não quero te incomodar, mas já incomodou, irmão. Já mandou, eu já visualizei. Cara, essa semana um monte de gente mandou mensagem pra gente, daí eu tenho dificuldade. Perdão. O que eu ia falar mesmo? Um monte de gente mandou mensagem. Gente, eu não tenho problema com o WhatsApp. Eu passo meu WhatsApp para todo mundo que está aqui, se quiser. Eu passo. É difícil responder, demora um pouquinho, tá? Dificuldade. Obrigado, Nick. Nick está solteira. Psicóloga. Está morando numa casona. Mas tem que mandar o currículo para o pastor, viu? Vocês não engraçam, não. E, gente, eu passo meu WhatsApp para todo mundo. Às vezes eu tenho dificuldade de responder. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Eu respondo. E as pessoas mandaram para mim essa semana, um monte de gente. Aí eu acho que eu demorei um pouco, elas apagam. Ela apaga, mas daí eu fico curioso. Aí eu falo: e agora? Aí eu mando: Deus viu que você apagou. Sabe o que é, pastor? Não queria incomodar, já incomodou, irmão. Agora você revela o manto. Nós estamos aqui juntos, vamos revelar agora. Então para com esse negócio, incomodar o pastor. Que tadinho, pastor, irmão, minha vida já se lascou quando eu aceitei Jesus, então fique tranquilo. A sua vai lascar também, amém? Se você anda com Jesus, já era. Então, o apóstolo Paulo já dizia: Flavião, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Acabou, game over para a vida dele, irmão. Aleluia. Então para com esse negócio, vai incomodar. Você incomoda sempre, fica chegado. Eu já amo você do mesmo jeito, não tem problema. Então quando Deus diz para a gente, cara: quero que vocês me conheçam. Quando você lê na Bíblia, Deus dizendo: quero que vocês me conheçam, quero que vocês sejam o meu povo exclusivo. Deus está dizendo assim, ó, no popular: quero conhecer a nudez de vocês. Eu quero conhecer o íntimo de vocês. Deus está dizendo no popular, tá, gente? Tira a roupa. Quero ver quem é você verdadeiramente. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus quer colocar o DNA dele em mim e em você. Deus quer colocar a vida dele em mim e em você. Então a gente precisa mergulhar, cara, expor a nudez realmente. Deus é bom, Deus é amor, é perdoador, é abençoador. Irmão, de verdade, se você não se dá bem com uma pessoa assim, você não vai se dar bem mais com mais ninguém na vida. Se Deus é bom, é top, é perdoador, paciente, bondoso, abençoa tudo, e você não se dá bem com ele, irmão, você não vai se dar bem mais com a terra. Mateus capítulo 3, verso 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado no
profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Verso 4, olha o estilo do crente. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Gente, a mensagem não mudou. Muitas pessoas mandam para nós: pastor, preciso de uma palavra. Direto manda no Instagram: pastor, preciso de uma palavra, vocês podem liberar uma palavra para mim? Eu mando assim, ó, arrependam-se. A mensagem não mudou: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Essa é a maior mensagem que a gente pode pregar nesses dias. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E de verdade, irmão, mel na Bíblia significa a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Mel na Bíblia significa a palavra de Deus, e gafanhoto significa destruição. E como que você vence a destruição? Comendo da palavra. É o que está nos ensinando aqui. Então, na vida, nós vamos ter que administrar muito gafanhoto, cara. Nessa vida, nós vamos ter que administrar os gafanhotos que vêm ali para roubar, para matar, para destruir, para nos desanimar, para nos colocar para baixo. Esses dias eu estava totalmente desanimado em casa, cheguei para a Marcela já viu minha cara, ela falou: e daí, qual que é? Não estou bem. Ela falou: tá, e daí, vai ficar com essa cara? Eu falei para ela: mas eu vou fazer o que com ela? Sabe o que ela falou para mim? Você precisa de Deus, cara, vai orar. Bruno Morada chegou na casa dele em viagem tempos atrás, ele testemunhou isso aqui. Quando ele desceu do avião, foi lá no aeroporto dar um beijo na Miriam, que chegou de viagem. A Miriam virou o rosto. Ele falou: que isso, Miriam? O que está acontecendo? A Miriam, a esposa dele, olhou para ele e falou assim: Brunão, onde está aquele homem que ouvia Deus, discernia os céus, e agora não está fazendo mais nada, que está perdido? Você é louco. Querido, o dia mal vai ser vencido com a palavra. As investidas de Satanás, irmão, não é você sair no YouTube pregando um monte de coisa, batendo nos outros. Agora é moda ir no Facebook e Instagram falar mal de todo mundo. A nossa briga é com regiões celestiais. A nossa briga é contra principados e potestades. E se nós cristãos não aprendermos a ganhar e ter vitória nas regiões celestiais, não teremos a vitória aqui. Irmão, nossa briga não é com a política, nossa briga é com principados e potestades. A nossa briga não é com a fome, é com principados e potestades. A nossa briga não é com a pedofilia, é com principados e potestades. Cara, um dia Daniel estava orando e falou: Jesus, me abençoa. Deus enviou a bênção, e a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia era uma legião de demônios celestiais que impediram a bênção, e durante 21 dias, Daniel teve que orar e jejuar para Deus enviar anjos, para ter briga lá em cima, para liberar a bênção para o cara. Irmão, se você está comendo da palavra de Deus, você tem palavra para gerar vida em outros. Daniel era tão incrível, que o chefe do Estado Maior falou para Daniel assim, falou para todo mundo diante da nação: a partir de agora eu declaro aqui, nenhum outro Deus seja adorado aqui, a não ser o Deus de Daniel. Coma da palavra, cara, não deixa o gafanhoto vencer a sua vida. Ao invés de ser gafanhoto, você muda para louva a Deus, daí vai que muda. Cara, se você está no secreto, cara, se você está no Senhor, se você está se alimentando da palavra, se você está tendo vida com Deus, o Senhor vai te revelar os próximos passos. O Senhor vai te mostrar o que deve ser feito. O Senhor vai mostrar livramento para você, vai mostrar prosperidade para você, Ele vai fazer. Eu me lembro que eu e a Marcela um dia estava indo embora da igreja, e a gente passou perto de um supermercado, e era tudo escuro a rua, gente. E era uma avenida assim. E quando eu passei de carro, falei, a Malu era bebezinha, né? Eu falei assim, passei, falei: amor, parei o carro no meio da rua, era um breu, cara, não tinha iluminação nenhuma. Ela falou: o que foi? Eu falei: eu vi um corpo caído na sarjeta. Ela falou: sério? Eu falei: amor, é um corpo, certeza, deve estar morto. Eu falei: eu vou voltar. Ela falou: cara, pelo amor de Deus, olha o horário, não tem ninguém aqui. Será que não é um cachorro morto, um gato? Eu falei: não, é um corpo. Irmão, voltei de ré. Virei de frente e acendi o farol. Tinha um homem caído na sarjeta mesmo, todo babando. Estava morto, eu acho, cara. Acho que ele ressuscitou porque nós chegamos ali, acho.
Eu olhei assim, falei, meu Deus, eu bati o farol, dei uma buzinada. Ele não se mexeu. Eu falei, amor de Deus, cara, o cara está morto, o cara foi atropelado, abandonaram ele aqui. Eu dei outra buzinada para ver, eu falei, eu não vou descer, vai que é sequestro, né, sei lá. Vou lá ajudar o cara, alguém grampeia nós aqui. Mas não ia adiantar também, né, amor? Já estava parado, né? Cara, eu dei uma buzinada de novo. Ele ergueu a cabecinha, assim, olhou para mim e fez assim, ó. Falei, é bichuru mesmo, cara. É possível. Desci do carro com a Marcela, cara. Falei, ô meu senhor, o que você está fazendo aí? Falou, estou deitado, viu? Falei, o senhor quer ajuda? Cara, ele estava completamente bêbado, cara. Caído, jogado. A Marcela falou, amor, você vai enfiar ele dentro do carro? Eu falei, vou. Vai para o banco de trás, cavalo, eu vou levar ele aqui na frente. Cara, ajudei a pegar aquele senhor, coloquei o tapete do carro ali, porque ele estava cheio de urina, fedido. Coloquei ele dentro do carro e falei assim, onde o senhor mora? Ele falou, eu moro aqui nessa rua aqui, entra na esquerda. Eu falei, amor, esse cara vai levar a gente para uma quebrada aí, cara. Eu falei, vou confiar no senhor, pode ir, irmão. Fiei o cara, fui indo nas ruas que ele estava falando. Ele falou assim, essa casa aqui. Quando eu parei em frente da casa, bati palma lá, falei, boa noite. Você é uma senhora de coque, saião, crente de verdade, irmão. A hora que ela saiu na janela, assim, eu olhei e falei, meu Deus, amor. Falei, a senhora que é a esposa do fulano de tal? Ela falou, sou. Eu falei, está aqui dentro do carro. Ele está aí? Falei, tá, mas calma, minha senhora. Ele já está vivo. Achei ele jogar na sarjeta ali. Irmão, quando ela sai de dentro da casa, velho. Ele falou assim para mim. Obrigado, porque eu estava exatamente agora orando. E o Senhor me disse, eu estou colocando 2 anos na vida do seu marido e trazendo ele para casa. Querido, lugar secreto vai revelar o seu futuro. Se você parou de orar, se você parou de crer, se você parou de acreditar, você parou de enxergar aquilo que Deus tem para você nesses dias. Cara, a hora que aquela mulher falou assim para mim, eu estava orando e Jesus falou que ia colocar 2 anjos na vida dele para trazer ele de volta. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Falei, ora por mim também agora. Cara, pegamos ele, colocamos eles dentro da casa. Ela agradeceu, orou pela gente. Você quer saber do pior? A Marcela estava fora do carro, a Malu abriu a porta, saiu pela avenida. Os carros descendo em alta velocidade, a Malu deu a volta no carro. A hora que ela saiu de trás do carro, eu falei, meu Deus! Foi livramento até para a Malu, irmão. Cara, se você parar de buscar o Senhor, irá comprometer a sua fome, a sua sede. Você vai parar de enxergar aquilo que Deus tem para você, cara. Você vai parar. Vai ter dia que você não vai estar afim de olhar para Jesus, nem de adorar, nem de ler. Mas você vai ter que esmurrar a sua carne, como diz o apóstolo Paulo. Entrar no seu secreto e ficar com a porta fechada até que Ele venha. Até que você comece a crer de novo, até que você comece a queimar de novo. Apocalipse capítulo 10, estou encerrando. Apocalipse capítulo 10, diga para o seu irmão, coma o livrinho. Fala, mas ajuda eu, irmão. Coma o livrinho. Aleluia. Uau. Verso 7, Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus. Eita! Da forma como ele o anunciou aos seus servos os profetas. Verso 8, depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue e coma. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca,
mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então foi-me dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Irmão, como que você sabe que está comendo da palavra? Quando ela começa a gerar mal-estar em você. Quando que você sabe que a palavra está fazendo efeito? Quando o seu ventre espiritual começa a ficar, eu fazia isso aqui, mas a Bíblia agora fala para eu fazer isso. Foi o que eu disse no começo, seus olhos vão se abrir, você vai ter problema, irmão. Você vai ficar doido. Então a verdade é que o mundo não aceita pão que não é fresco, cara. O mundo não aceita qualquer evangelizinho que estão pregando por aí hoje. O mundo está cansado de escutar que Jesus é bom, mas não vê vida na vida das pessoas. Gente, eu tenho uma facilidade tão grande de conectar pessoas e de acessar pessoas e dar acesso, que é algo, acho que Deus me deu mesmo. Eu quero que todo mundo vá para a igreja, eu quero que todo mundo seja salvo, eu quero que todo mundo ande comigo. Eu vou fazer uma festa de aniversário, eu dou problema para todo mundo. Teve uma festa de aniversário minha na igreja que eu falei para as meninas: vocês resolvem. E vocês que convidam as pessoas. Se alguém ficar bravo com o pastor ainda, eu vou falar que a culpa é de vocês, porque é chamar a igreja toda. Irmão, eu quero que todo mundo venha comigo. Jesus me lembrou quando eu estava escrevendo aí, falou assim: você lembra do convite que você falsificou? Eu falei: que isso, Jesus? Está expondo minha nudez? Já está no mar de esquecimento. Irmão, teve uma festa em Taubaté e eu queria que meus amigos fossem. E eu tinha mais ou menos 45 amigos. Eu falei: todos vocês têm que ir. E eu tive uma excelente ideia, eu fui lá, falsifiquei um convite, plastifiquei, distribuí para meus amigos. Aí Deus me deu um livramento, fiquei de castigo, minha mãe não deixou eu ir na festa. E de repente, por volta das 11h30 da noite, alguns amigos meus vão na porta da minha casa e falam: Xandão. Aí saiu lá e falou: oi, como foi a festa? Os caras: você não acredita, cara. Falei: o quê? Saiu o pai da menina lá, e ele disse assim: quem aqui é amigo do Xandão? Todo mundo: eu. Ninguém vai entrar, seus bandidos, tudo convite falsificado. Os caras: Xandão, ainda bem que você nem foi, cara. Gente, eu tive uma banda de forró pé de serra, dá para acreditar? Tive uma banda, Clebão. Não sei dançar forró até hoje. É que estava na moda. A minha banda nunca fez sucesso, nunca ganhou dinheiro, sabe por quê? Eu trocava o nosso cachê pela entrada dos meus amigos de graça. Tinha dia que nós comia pão com mortadela e suquita, mas não ganhava dinheiro. Sabe o que os caras fizeram? Mandaram embora da banda. Porque eu queria que todos meus amigos fossem, cara. Eu queria que meus amigos estivessem comigo lá na festa. E o Senhor lembrou, falou: cara, você fazia do jeito errado. Agora eu coloquei o meu espírito dentro de você, você começou a se alimentar de mim. E agora eu estou te usando para fazer a coisa certa. É por isso que eu prego, fico rouco, irmão, profetizo. Se eu preguei evangelho num velório, cara. Sexta-feira agora, tendo uma churrascaria, fazendo casamento. O Alexandre está aqui, o Crispim. Não era para você estar aqui, irmão. Acabou de casar. Isso é fome por Deus, irmão. Aleluia. Cara, eu prego, cara. Eu não estou nem vendo, eu quero que meus amigos façam parte. Há um desespero dentro de mim. Gente, eu fui buscar minha filha na escola essa semana. A diretora entrou dentro do carro quase: Xandão, Marcela, vocês podem vir aqui fazer uma reunião com a gente. Uma jovem tentou tirar a vida aqui na nossa escola, com 13 anos de idade. A gente não sabe como lidar. Vocês podem vir aqui, a gente estava orando e Deus mostrou vocês para nós. Vocês podem vir aqui na escola nos ajudar. Querido, eu estou indo para lá, vou propor um projeto para a escola. Porque se Deus está abrindo nossos olhos, cara, se Deus está dando a escola para a gente, as crianças, nós vamos tomar posse. Eu quero a escola também. Coma do livrinho. Coma do livrinho. Xandão, por que eu tenho que comer da palavra? Por que eu tenho que continuar a comer da palavra? Para que a gente continue a propagar o evangelho. Depois de comer aqui, então foi-me dito: é preciso que você profetize de novo. Querido, você só dá pão se você tem pão para dar. Você só multiplica o pão se você tem pão para dar. Você só multiplica o peixe se você tem peixe para dar. Então, quanto mais a gente come, mais a gente tem palavras para liberar. Quanto mais a gente come, mais palavra de vida é liberada dentro de nós. Quanto mais a gente se alimenta e bebe dessa fonte, mais tem unção para a gente derramar sobre as pessoas.
Isaías 61 diz: eu fui ungido com óleo de alegria para levar liberdade aos cativos. Querido, nós temos que estar debaixo de Jesus para viver essas coisas malucas, cara. Romanos capítulo 8, estou encerrando. Isso é muito poderoso, gente, presta atenção nisso. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Gente, olha que maravilhoso. A palavra chamado no grego significa kletos. A palavra chamado no grego significa kletos. E kletos significa convidados para um grande banquete. Aqueles que foram chamados, ou seja, convidados para um grande banquete. E a palavra propósito que a gente leu aqui significa proteses, que significa pão da face. Banquete, convidados para um grande banquete. E propósito significa proteses, o pão da face. O texto original, no literal do texto, significa isso aqui que eu vou ler. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados para um grande banquete, onde é servido por Cristo para comer do pão da face. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, que dá a vida pelo mundo. Para aqueles que foram chamados para um grande banquete, servidos por Cristo, onde está ali o pão da face. Irmão, Êxodo capítulo 25 foi a primeira menção de mesa. É por isso que nós tantos falamos na poema: cara, vamos ter uma mesa? Vamos ter uma mesa, porque é bíblico. Êxodo capítulo 25, depois da queda do homem, o homem caiu, a sua ligação com Deus rompeu, o pecado entrou, então a sua conexão com Deus rompeu. Então em Êxodo capítulo 25, pela primeira vez, Deus fala sobre a mesa. Se você for estudar o capítulo 25, ali fala como era para ser formada a mesa dos pães, ou a mesa dos pães da face, ou os pães sagrados. O homem cai, então Deus fala: mas eu quero trazer o homem de volta. Então Deus agora em Êxodo 25 estabelece quem? A mesa. E quem poderia sentar naquela mesa? Somente os sacerdotes. Então Deus estava dizendo: o homem está caído, mas agora está redimido pela minha graça e pode sentar na mesa novamente. Ou seja, Deus estava estabelecendo profeticamente a mesa da ceia do Senhor, a mesa da ceia de Jesus Cristo, quando Jesus senta com os 12 e Ele diz para nós: fazei parte de mim, comam da minha carne e bebam do meu sangue, parte o pão, podem beber. Essa mesa está estabelecida para pecador, irmão. Está estabelecida para quem necessita de ajuda, para quem necessita de um abraço, para quem necessita de uma cura, de uma transformação. O homem cai, Deus estabelece a mesa para os sacerdotes atuais. Mas na ceia, Deus está levantando uma mesa para os sacerdotes que serão sacerdotes eternos. O resto da nossa vida nós vamos estar diante do Senhor. Isso é muito poderoso. E eu quero encerrar agora. Se você tem pão, irmão, você tem a vida. Gênesis capítulo 45. Cheguem mais perto. Essa é a história de José. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido pois foi para salvar vidas. Uau! Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês.
Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes as vidas, com um grande livramento. Verso 8: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. Irmão, José foi vendido pelos irmãos, jogado numa cisterna, onde sairia de lá morto ou com lepra. Foi vendido como escravo para o Egito, foi preso, saiu da prisão, foi declarado sobre ele culpado sobre assédio, voltou para a prisão novamente, governou muito bem a prisão. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Se você está dentro da cisterna e Jesus colocou você lá, até a cisterna é de Deus. Se você está passando algum problema na vida e Jesus está com você nessa, esse problema é de Jesus também. Se você está no buraco, não sabe como vai sair de lá, mas Jesus colocou você para tratar você, até esse buraco é de Deus. Fica a dica, aperte o cinto, porque o processo é lindo, irmão. Ele governa muito bem a cadeia, e quando ele sai, ele governa todo o Egito. Onde haveria fome, ele administra muito bem as coisas. No tempo de fome, de escassez, eles não passariam por tal coisa. De repente os próprios irmãos, cara, vão comprar comida, ele reconhece os irmãos não reconhecem quem era José. Ai, meu Deus, sempre eu derrubo, né? Quando José se revela aos irmãos dizendo: ei, eu sou José, o irmão que vocês me venderam. Ele está dizendo: ei, eu sou o irmão que estava no ministério servindo com vocês, mas vocês ficavam tirando eu. Ei, eu estava na igreja, vocês me venderam para todo mundo falando que eu era zoeira, que eu estava de mimimi com um monte de gente aí, que eu estava aí metendo louco nas pessoas. A Bíblia diz que os irmãos reconhecem e caem em lágrimas, e pedem desculpa para ele. E ele diz: não chorem, não se frustrem, não se aflijam, fiquem tranquilos, pois o Senhor me enviou à frente. Querido, só uma pessoa que está se alimentando do pão sacerdotal de Deus, só uma pessoa que está se alimentando de Cristo, que está morrendo para o eu, morrendo para o seu próprio umbigo, morrendo para a sua própria ganância, para os seus próprios sonhos, para viver aquilo que Deus quer, só uma pessoa assim pode ser enviada por Ele. Só uma pessoa que não se machuca mais no ministério, só uma pessoa que não se machuca mais na igreja, só uma pessoa que não é ferida mais com ninguém pode ser enviada por Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que tem um chamado para ser enviado, Deus só vai enviar você depois que Ele frustrar a sua vida, humilhar você e fazer você sofrer a morte adâmica. Essa tem que ser, irmão, porque para ficar na cadeia sozinho, vendido pela irmandade, tem que estar muito morto. Amém? Você tem que estar destruído por Deus. Você tem que estar com o seu coração moído. Irmão, escuta o que eu vou falar nesses dias. Nós precisamos andar como homens quebrados, com o coração quebrantado e contrito, para a gente suportar as coisas que virão sobre nós, sobre a igreja, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos e as nossas famílias. Nós vamos precisar estar muito bem alinhado com o pão que desceu do céu, para que a gente suporte tudo isso. Então, querido, de verdade, se você sentiu vontade de servir em algum lugar, se você sentiu vontade de servir no staff, para ficar na chuva, no frio, no sentinela, Deus te enviou à frente. Assim como José foi enviado à frente, cara, porque Deus sabia que ia ter fome. Deus colocou você de sentinela porque sabia que alguém ia precisar de um oi, de um abraço, de um paz do Senhor. Se Deus colocou você como staff aqui, queimou seu coração para servir algum ministério dessa igreja, Deus está te enviando à frente, porque Ele sabe que vai chegar pessoas que vai depender só do seu abraço, depender só do seu carinho, do seu amor, só da sua servidão. Deus te enviou à frente, irmão. E eu encerro aqui. Quero pedir algo para vocês.
Quero pedir algo para vocês. Não leiam a Bíblia, tá? Não leiam a Bíblia. Quero pedir algo para vocês. Não orem. Não busquem o Senhor. Não faça isso. Não faça essas coisas. Se você não quiser mudar de vida, irmão, não faça essas coisas. Porque se você ler, porque se você orar, que se você buscar, vai acontecer isso aqui com você. Jeremias capítulo 23, verso 9. Então não ora, irmão. Se você não quer compromisso com Deus, não faz mais nada. Só pode vir aqui, tá de boa. Mas se você fizer essas coisas que eu falei, Jeremias capítulo 23, verso 9. Meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem, sou como um bêbado, dominado pelo vinho, por causa do Senhor e de tuas santas palavras. Sou como um bêbado, dominado pelo vinho, por causa do Senhor, de suas santas palavras. Querido, se você não quer ter compromisso com o Senhor, não quer mudar de vida, não ore, não lê a Bíblia, não faça mais nada. Porque se você orar, se você ler e o Senhor responder você, a sua vida vai acabar, irmão, vai ser exterminado o seu eu. Eu me lembro quando eu cheguei na Poema, o Leandro falou assim: Xandão, você ainda bebe, né, cara? Você ainda faz fácil. Ele falou assim: mas eu tenho um vinho melhor ainda para você. Eu falei assim: é mesmo? Onde está esse vinho que eu quero beber também? Ele falou: mas esse é do céu. Eu falei: me dá que eu quero. Querido, eu sentado aqui, tocando guitarra, o Leandro veio e falou: Deus, dá o vinho novo para o Xandão. Querido, caí no chão, estava andando de muleta, fazia 10 dias que eu tinha estourado o pé. Caí no chão de cara na guitarra, com a guitarra babando, chorando. Levantei no final do culto, literalmente como um bêbado, embriagado. Não lembro como foi a pregação, não lembro de nada. Eu saí, as pessoas me segurando, literalmente como um bêbado. Quando a Bíblia diz para você e para mim: não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo, é porque o vinho da terra, irmão, ele vai causar contenda, mas o vinho do céu vai causar restauração. O vinho do céu, ele traz a restauração. Querido, estar como um bêbado é estar fora da realidade normal que você vive. Ser como um bêbado é estar em outra dimensão, irmão. Nada nessa vida pode pagar aquilo que Jesus fez, e nada nessa vida pode preencher o vinho novo de Deus, a salvação de Deus, a restauração de Deus, o novo de Deus na nossa vida. Nada. Então, de verdade, quero convidar você a não ler, irmão. Porque se você ler, se você dar uma chapadinha com Jesus, vão chegar em você como chegaram em Atos, dizendo: são 9 da manhã e vocês já estão bêbados. São 9 da manhã, vocês já estão fazendo barulho, já está chapando, já chapou, virou na biela. Então, Pedrinho, acorda. Acorda, Pedrinho. Nós não estamos bêbados, nós não bebemos vinho nessa manhã. Nós estávamos reunidos, o Espírito de Deus, como profetizou Joel capítulo 2: e eu derramarei do meu Espírito. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, irmão. Você se embriagar do Espírito é você nunca mais ter uma vida normal na vida. Então desculpa, meu amigo, se você está chapando, velho, sua vida não é normal. A minha filha não é normal, a sua filha não é normal, porque nossos filhos estão sendo gerados no fogo, e sendo gerados no fogo, eles são filhos do fogo, irmão, eles são filhos de Deus, o foguinho de Deus. Então, se nós estamos no Senhor, sendo gerados no fogo e queimando no fogo, é nesse caminho que nós vamos se manter de pé, é nesse caminho que nós vamos queimar pelo Senhor. E esse fogo de Deus essa noite não é o fogo que te consome, que te mata, mas é o fogo que elimina os seus pecados, trazendo você à vida novamente. É o fogo de Deus que traz restauração, desamarrando as suas correntes, arrebentando com as cordas que te aprisionam. Essa é a função do fogo de Deus. Come on, foguinho. Feche seus olhos. Querida, a glória de Deus, o poder de Deus, o vinho de Deus está disponível para você nessa noite, cara.
Você só precisa erguer a mão e falar: eu quero.